Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, no contexto do pós-concílio Vaticano II, nós tivemos uma coisa muito interessante. Antes do concílio, houve-se uma tendência muito grande de se favorecer e se falar tanto sobre os privilégios de Maria. O fato dela ser imaculada, concebida sem pecado, e tantos outros privilégios que Deus concedeu a ela. Essa maneira de interpretar, infelizmente, colocava a Virgem Maria no intermediário entre as pessoas e Deus. Ou seja, ela não era Deus, mas não era humana como nós, Claro, não era que a igreja falasse isso, mas era uma tendência de se ler as coisas que eram escritas dessa forma. Nesse sentido, o Concílio Vaticano II preferiu, por exemplo, em não desenvolver um documento mariano no próprio concílio. Se vocês pegarem todos os documentos do concílio, nenhum se refere diretamente a Maria. Se preferiu, por exemplo, inserir o tema da Mariologia no documento referente à Igreja. Se não me engano, Lumen Gentium, capítulo 8. Nós vamos ver, e isso é uma intenção da Igreja de mostrar que Maria está dentro da Igreja, como forma dos discípulos, a primeira dos discípulos de Jesus. Ou seja, ela não está acima da Igreja propriamente dito, mas inserida nela. Retoma-se então uma teologia patrística, dos padres da Igreja, especialmente de Santo Agostinho, falando sobre isso. Mas vejam, meus irmãos, essa teologia não, de modo algum, quer diminuir o valor de Maria, ou, pelo contrário, colocar ela subordinada à Igreja. Não existe contradição entre a Virgem Maria e a Igreja. Até mais porque os próprios privilégios, entre aspas, que a Virgem Maria tem, são privilégios que Deus concede à Igreja. Como eu falei no áudio passado, Deus já realizou em Maria aquilo que Ele quer realizar na Igreja. Estou falando de tudo isso para contextualizar de que, por exemplo, existe uma tendência hoje muito forte de negar que Maria teve uma participação na redenção de Cristo. Houve-se e ainda há uma tendência muito forte, um desejo de se aprovar um novo dogma da corredentora, que teria vários problemas teológicos, porque pareceria tirar a centralidade de Jesus. Tudo bem. Mas existe um outro ponto, que é um outro ponto e que não deve ser interpretado a partir dos privilégios de Maria, como era no contexto antes do Concílio Vaticano II, mas interpretado a partir da participação de Maria no projeto redentor. Assim como Deus se usa da Igreja como um instrumento necessário para a salvação, a Igreja é instrumento necessário da salvação, ou seja, ela não é qualquer coisa, não é qualquer igreja que salva, como dizem por aí, não é que no céu não tem placa, como se dizem por aí, não é isso. A igreja é instrumento, ou seja, ela não é Deus, ela não é detetora da graça, nem nada desse tipo, mas ela é instrumento. De quem? De Deus, mas ela é um instrumento necessário. Deus se usa ordinariamente da igreja para salvar a humanidade através dos sacramentos. De tal forma que, sendo um instrumento necessário, a igreja, ela tem um papel ativo na salvação. Pela teologia de Paulo, que fala da igreja como o corpo de Cristo, nós podemos entender que a igreja também completa a salvação de Cristo. Como ele mesmo disse, completa em minha carne aquilo que faltou à cruz de Cristo. O que é que faltou à cruz de Cristo? O sacrifício de Cristo não foi perfeito? Foi. Porém, faltava a parte da igreja. A colaboração da igreja, a participação da igreja. E a Virgem Maria, de igual modo, também participa dessa redenção. Participou em toda a vida de Jesus. Nós, ainda que a Bíblia e o Evangelho não seja centrado em Maria, nós vamos notar a presença dela nos mistérios fundamentais da nossa fé. A encarnação, nós vamos notar uma grande presença mariana. Depois, na cruz de Cristo, uma grande presença mariana. E depois no Pentecostes, uma grande presença mariana. Então, dessa forma, Maria participa ativamente do projeto da salvação. Completa também em sua carne aquilo que falta à cruz de Cristo. Diríamos, como São Bernardo de Claraval, que no altar da cruz se realizou 2 sacrifícios. Havia 2 altares ali no Calvário. O sacrifício de Cristo, cruento, e o sacrifício de Maria, incruento, onde ela entregava e oferecia ao Pai, como alma sacerdotal, o seu próprio Filho.
Desse modo, ela participa da redenção. Não sei se poderíamos chamar de corredentora, porque a Igreja assim não proclamou, mas retamente entendido, Maria tem um papel ativo também na redenção. Não porque ela substitui Cristo ou porque ela está acima da Igreja, não. Como Igreja, participando da solidariedade dos homens na graça, a primeira que participa dessa solidariedade na graça, nós poderíamos dizer dessa forma que Maria também participa, intercedendo pelo seu povo, participando do mistério da redenção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.